Mas o tema da mensagem hoje é: espero que você morra. Uau! Espero que você morra. No bom sentido, tá? Eu espero que você morra. Fala para alguém que está do seu lado aí: eu espero que você morra. Não, vocês não estão com coragem de dizer: não, gente, pode ficar sem medo, porque essa morte é para a vida. Assim como Jesus falou lá para o seu discípulo, que a morte de Lázaro não era para tristeza, era para a vida, essa morte é para a vida. Então eu quero que você fale com muito ânimo para quem está do seu lado: eu espero que você morra. A caminhada com Deus, ela exige isso. Quando você fala ao Senhor: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador na minha vida, você já está sepultando o seu velho homem. E à medida que a gente caminha com o Senhor, à medida que nós vamos nos achegando a Deus, o Espírito Santo tem a liberdade de conduzir as nossas ações, nós matamos algo a todo tempo dentro de nós. E o tema dessa mensagem, ela veio muito por acaso. Eu estava assistindo alguns vídeos do Ricardo Ventura, e ele fala que ele escreveu um livro, e o Ricardo Ventura, para quem não conhece, ele é especialista em linguagem corporal, linguagem silenciosa, e ele escreveu um livro que o título desse livro é Eu Espero que Você Morra. Embaixo ele colocou bem pequeno: e renasça todos os dias. E não é assim diferente na nossa caminhada com o Senhor. Porque nós matamos coisas dentro de nós, enterramos coisas dentro de nós, para que floresça outras coisas, para que nasça outras coisas. E esse título eu falei, né? Por que não? Por que não? E o texto básico que eu quero ler com vocês está em João 12, versículo 24 e 26. Se você tem a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, João 12, 24 e 26, e diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca contra da sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Amém? Morrer para dar frutos. Como foi dito aqui nessa palavra, não tem como nascer algo que nós plantamos sem que algo morra, né? A gente colhe o fruto lá, vamos dar um exemplo de uma maçã linda, bonita, você come e tem a semente. Mas se você não plantar aquela semente, ela vai ser só uma semente em algum lugar ou até mesmo no lixo. Para que ela venha ter, essa semente venha ser uma árvore, para que venha dar frutos e fruta, né? No caso, ela precisa morrer. E a forma com que ela deve morrer é sendo enterrada. Então, que nessa noite a gente venha realmente morrer. A palavra de Deus, ela é transformadora, libertadora e ela é fecunda. A palavra de Deus, ela tem o poder de gerar frutos, de nos trazer vida. E então, por que precisamos morrer, né? Diante dessa analogia, a gente precisa se conscientizar de que só produziremos frutos bons quando assumirmos os desafios da nossa existência, como um exercício que dá firmeza às nossas ações. Talvez poucos aqui saibam, mas vocês sabem porque no meu tempo, nossa gente, eu virei a pessoa que eu mais temi no meu tempo, a pessoa que fala no meu tempo. Mas todo mundo vai chegar nessa fase, tá? Então deixa eu aproveitar esse bordão. No meu tempo, quando assistia TV Globinho, né, ficava em casa durante o dia, antes de ir para a escola ou à tarde, era muito comum ver comerciais e propagandas de brinquedo. Quem lembra dessa fase? Meu Deus, os pais ficavam desesperados. Tira essas crianças da televisão, porque só passa brinquedo, só passa isso. E então, em 2001, foi assinado um projeto de lei que proíbe a publicidade dirigida à criança. Porque as crianças ficam olhando os brinquedos, muitas vezes a condição do pai, da mãe, não consegue dar aquele brinquedo, a criança fica doente.
E muitas vezes a criança não se frustra, né? E então eles decidiram criar esse projeto de lei de que não é proibido passar comerciais destinados à criança. Pode ser passado no modo geral, mas não destinado à criança. Peça para sua mamãe comprar agora mesmo. Não era assim? Umas frases? Quem lembra aí? Dá um sinal. Quem lembra? Era assim, não era? Mas sabe algo que eu percebo nisso que é muito, muito ruim? Porque no meu tempo, quando eu via essas propagandas, esses comerciais, e eu queria muito, às vezes não tinha condições de ter, eu falava, quando eu crescer eu vou trabalhar e eu vou comprar. Porque isso crescia algo dentro de mim. Vou falar uma coisa bem básica. Desodorante. Minha avó comprava o que era acessível para poder cuidar de todo mundo. Então ela comprava o que era mais barato, ou aquele, sabe aquele que você passa assim, tipo com o dedo, assim? Que tem nessas revistinhas? E eu, ai meu Deus, eu não gosto desse desodorante. Mas era o que ela podia comprar. Eu andava cheirosinha e bom. Mas eu falava, quando eu crescer, eu vou trabalhar e vou comprar aquele que faz aerosol. Gente, parece ser bobo e pequeno, mas era algo que eu falava, era um desejo, era um sonho de consumo, pode-se dizer, né? Com meu próprio dinheiro, quando eu peguei meu salário e fui lá comprar aquele desodorante, gente do céu, asfixiava todo mundo, estava lado, mas é com meu dinheiro, sabe? Porque esse senso de eu não podia, mas agora eu posso, uma realização. E o que tem a ver com a palavra? Calma que eu vou chegar lá. Com essa proibição, e a gente está num tempo onde as crianças, o jovem, o adolescente, ele não pode se frustrar. Porque se eu olho no comercial e eu quero ter aquele brinquedo, aquele objeto, aquele negócio, eu não tenho, eu me frustro. Então, isso pode virar uma chave de, não, eu vou batalhar, eu vou conquistar, porque se eu não tive, os meus filhos vão ter, os meus sobrinhos, as pessoas estão... Eu vou conquistar isso e outras coisas. Mas hoje se criou um senso de que ninguém pode se frustrar. A criança não pode se frustrar, o adolescente não pode ouvir não, o jovem tem que ser deixado fazer tudo o que quer, porque senão fica revoltado. Eu não digo você viver num ambiente sob julgo, sob uma opressão. É diferente. Mas o que a gente vê na maioria dos lares, das famílias, é isso. A criança começa desde o começo, desde a infância. Ai, coitadinha, é só uma criança. Não, vamos deixar fazer o que ele quer. Não. Então, quando a gente vê um projeto desse que é bom, mas até que ponto isso é bom? Sabe por quê? Porque isso reflete muitas vezes uma vida adulta. Porque a criança não aprende a se frustrar desde o princípio, desde o seu entendimento, desde o começo. E aí quando ele chega numa vida adulta, quando ele entra num relacionamento, quando ele entra numa empresa, quando ele aceita Cristo, onde muitas vezes a gente tem que perder coisas para ganhar, não, as coisas têm que ser do meu jeito. Eu quero ir na célula, mas a célula tem que ser do meu jeito. Eu quero ir na igreja, mas tem que tocar os louvores que eu gosto. Eu quero fazer um discipulado, mas o discipulador tem que falar as palavras que eu quero ouvir. Porque eu não fui acostumada a me frustrar desde a minha infância. As pessoas, as coisas, a sociedade, a televisão, a internet. Você pode tudo. O slogan é seja feliz, liberte-se, viva a vida como você quiser. Mas quando nós lemos essa palavra que nós precisamos morrer, quem se apega à sua vida, perde. E aí que muitas vezes, muitos cristãos não conseguem ganhar e conviver e crescer e viver em Cristo. Porque viver com Cristo é se frustrar. Caminhar com o Senhor Jesus é muitas vezes se frustrar em algumas situações. Quando nós oramos, Senhor, seja feita a sua vontade, nós temos que estar preparados para o não. O não a gente já tem, sempre fala isso, né? Mas a gente sempre quer ver o sim. Então, quando nós vemos isso, a sociedade, as crianças, os jovens, aí a gente se torna muitas vezes um adulto que as pessoas têm que fazer aquilo que ele quer, têm que falar aquilo que ele quer. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que eu digo que você precisa morrer. Você precisa se frustrar e você vai se frustrar. Mas isso é para o seu bem.
Todas as vezes que a minha avó disse não na minha infância, na minha adolescência, todas as vezes que ela falou que os meus amigos, que eu achava que eram os meus amigos, que ela muitas vezes me impedia que eu saísse com eles. Muitas vezes eu ia dormir chorando. E a minha avó era daquelas que, não fala não a segunda vez, a terceira ela deixa. Ela fica na frente da porta, se for preciso ela engole a chave, mas você não sai. E hoje eu agradeço. Hoje eu sou muito grata a Deus por todos os nãos. Talvez você jovem, adolescente que está ouvindo, você que está muitas vezes, eu quero. O seu pai e a sua mãe sabem o que é melhor para você. É muito melhor a gente ouvir um não agora, do que lá para frente, pequenas permissões te levarem a uma morte. Espiritual, emocional, ou como de fato a gente vê nos noticiários, muitos jovens perdendo a sua vida. Porque não ouviram um conselho de um pai, porque não ouviram o conselho de um pastor. Os frutos que colhemos desde já são alegria, paz e esperança. Mas, todavia, esses frutos eles são colhidos para que a gente possa transbordar sobre o outro. Nós precisamos morrer no sentido de renunciar, de aprender a renunciar. E como eu falei, viver com Cristo é uma renúncia diária. Todos os dias nós estamos renunciando a algo. Muitas vezes vocês que estão aqui renunciaram de ficar em casa. Muito tempo, né, de quarentena, a gente entra nessa rotina, né? A gente achou que era só 15, 20 dias, mas a gente já está há um tempo. E a gente entra nessa rotina porque a gente é acostumado. A gente se acostuma muito fácil a essas coisas. Mas a gente tem que ter esse desapego sobre as coisas da terra. Em Romanos diz que não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Não se apegue aos padrões desse mundo, mas transforme. Transformação, muitas vezes, não quer dizer que vai ser indolor. Por quantas transformações você já passou? Lembra lá desde o início da sua vida, as primeiras transformações. Desde a sua infância, as primeiras transformações, as primeiras quedas de dentes são uma transformação na sua estrutura óssea. As meninas chegam a um período que há transformações, que muitas vezes são doloridas. Os meninos passam por aquelas transformações que fica um período meio estranho, a voz fica um pouco fina, um pouco grossa, não sabe, né? Mas são transformações. A nossa vida, muitas vezes a gente vai para uma academia. Gente, que luta, que transformação é essa que dói tanto? Muitas vezes no emprego. E muitas vezes essas transformações, para não dizer todas elas, elas nos tiram de uma zona de conforto. Mas em Romanos diz, e é muito claro, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-os pela renovação da sua mente. É difícil? É difícil? Claro que é difícil, não é fácil. Mas a palavra diz que transforme pela renovação da sua mente. Nós precisamos ter uma mente e a mente de Cristo. Porque é ela que vai nos ajudar nesse processo de transformação. É ela que vai abrir os nossos olhos para a vida que o Senhor quer nos dar através dessa morte, através dessa renúncia. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que você já renunciou. Tenho certeza que todos aqui já renunciaram a algo. Eu, desde o momento que eu aceitei a viver com Cristo, eu já renunciei a muitas coisas. A maneira de vestir, a maneira de falar, as coisas que eu escuto, as coisas que eu vejo, são renúncias, e são renúncias diárias. O que você já renunciou até agora? Traga na sua memória o que você já renunciou até agora. E os frutos que você colheu. E as coisas que você precisa ainda renunciar. No carro, tem alguns pontos cegos. Que se você não estiver muito atento, você pode até causar um acidente, você pode bater. E na nossa vida também há alguns pontos cegos. Sabe? Não, eu já parei de falar palavrão, mas eu gosto de escutar uma música indecente. Os pontos cegos. Não, mas eu já me visto legal. Agora eu já, né?
já preservo o templo, mas uma mentirinha de vez em quando não faz mal para ninguém. Ponto cego. Renúncia. Quais são os pontos cegos da sua vida que têm impedido de você frutificar? Nós morremos para gerar frutos. O amor que Jesus transbordou sobre a minha e a sua vida não é para ficar somente sobre nós, é para que a gente venha dar frutos, para transbordar sobre a vida de outras pessoas. Mas muitas vezes nós não morremos como deveríamos morrer, somos zumbis na fé. Isso impede de que outras pessoas possam viver em Cristo e frutificar na vida de outras pessoas e assim por diante. Quem já viu filme de zumbi sabe, gente. Filme de zumbi o que é? É um monte de morto-vivo, que não sabe se está vivo ou se está morto. Meia dúzia de gente que se salvou de algum apocalipse zumbi, escondido num lugar, tentando fugir deles. Para não virar um zumbi. Infelizmente, há ainda alguns zumbis na fé que mataram partes da sua vida. Aquilo que talvez fosse para as pessoas ver uma aparência de quem serve a Deus, uma aparência de quem vai à igreja, uma aparência, mas por dentro ainda continua vivos nas suas atitudes, nas suas ações. Essa palavra é uma palavra para nos trazer reflexão, porque a palavra de Deus diz que ele virá um avivamento, mas mediante um grande arrependimento. E se esse avivamento não aconteceu nas nossas vidas, na nossa família, no nosso bairro, é porque algo ainda de ruim está vivo na nossa vida. Porque algo ainda não matamos efetivamente na nossa vida. Quando descemos às águas do batismo, nós sepultamos o nosso velho homem. E nós nos sentimos, levantamos aquela água outra pessoa. Que experiência, que experiência. Ah, se pudesse ser assim fácil, né? Somente tomar um banho numa piscina ou num lago e nascer, ter essa sensação diferente de ser uma outra pessoa. Mas os dias vão passando e aquele sentimento, aquela sensação, se você não tem uma mente renovada em Cristo, aquela sensação ela vai se esvaindo como água, como num ralo aberto. E nós precisamos ter a mente de Cristo para que esse sentimento de novo homem possa permanecer em nós. Para que aquele momento onde nós sepultamos a nossa velha criatura, ela permaneça lá. Martim Lutero disse, achei que havia matado o velho homem nas águas do batismo. Mas me deparo com ele todos os dias ressuscitando. É todos os dias, são renúncias diárias. Ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em quê? Em pedra. Ninguém tropeça e cai nas grandes coisas. É muito fácil. A palavra diz, não roubará. Ah, é fácil. Mas muitas vezes eu roubo a alegria das pessoas. Muitas vezes eu roubo o tempo de Deus. Ao invés de investir em qualidade com Deus, eu estou fazendo outras coisas. E não é que Deus quer que a gente deixe de fazer outras coisas, de passear na casa de alguém, no aniversário, quando acabar, né? Quando puder fazer aglomeração. Não é que Deus não quer que você assista lá um filme. Não é isso. Mas aquilo vai servir de uma pedra de tropeço para você. Aquilo vai fazer com que coisas ressuscitem na sua vida. Tem gente que escuta música secular e não tem problema nenhum. Mas tem gente que abre uma porta. Tem gente que bebe e não tem problema nenhum. Mas tem gente que tem problema com álcool. Tem gente que convive com amigos do passado e beleza, porque ele sabe que ele já matou aquela pessoa que ele era. Mas tem gente que não pode conviver com certas amizades. E ressuscita aquele homem do passado. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quero ver quem vai saber me responder. Se eu ficar numa garagem por 3 dias, eu vou virar um carro? Ah, sério? E se eu ficar 5 anos dentro de uma garagem, eu vou virar um carro? Gente, 5 anos? Não vira um carro? Já sei. Se eu ficar 10 anos dentro de uma garagem, paradinha lá, eu vou virar um carro. Não?
Mas sabe, muitas pessoas acham que se ela ficar 5 dias, 10 anos, 5 anos, dentro de uma igreja elas vão virar crentes. Ou vão virar cristãos, ou vão servir a Deus. Mas não é o tempo que eu fico no lugar, mas é as minhas renúncias diárias que vão determinar aquilo que eu quero ser. Nós queremos ser parecido com Cristo, mas não queremos renunciar. Cristo, para ser o nosso Salvador, ele renunciou ao céu. Renunciou à sua vida. Abriu mão de coisas. Ele também fez renúncias. A Bíblia, a oração que ele faz ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim. Mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Mas nós queremos viver com Cristo muitas vezes e falar, Senhor, eu sei que essa é a vontade do Senhor, mas a minha vontade é muito mais legal para a minha carne. A minha vontade me deixa muito mais confortável em conviver com os meus amigos. A minha vontade me traz muito mais prazer. E assim nós ficamos 3 dias, 5 anos, 10 anos dentro de uma igreja e não frutificamos. Para que possamos dar fruto, precisamos morrer. Precisamos morrer. Precisamos de fato morrer. E não é fácil, gente, não é fácil. Mas a palavra de Deus diz que em todo momento o Espírito Santo está conosco, nos ajudando. Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas renovai pelo poder da mente, tendo a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, meditando na palavra, buscando, orando, tendo tempo de qualidade. Mas como a gente sempre fala aqui, queremos resultados diferentes, tendo as mesmas atitudes. E eu quero falar com vocês alguns exemplos, 5 exemplos de pessoas que morreram para viver em Cristo. O primeiro exemplo é Sansão. Ah, mas ele morreu de fato. Sim, ele morreu de fato. Mas em Juízes 18:28, eu já marquei aqui para ficar mais fácil. Juízes 18:28 diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio que se sustinham a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Sabemos a história de Sansão, que ele foi separado. Ele reinou por 20 anos. E num certo momento na sua vida ele perdeu pelas suas escolhas, pelo seu eu, ele se perdeu. E quando ele foi capturado pelos filisteus, os filisteus furaram os olhos dele e ele ficou como se fosse o bobo da corte, distraindo os filisteus. Então ele faz uma última oração ao Senhor. Fala: Senhor, morra eu com os filisteus, mas que o seu nome ele venha a ser ainda glorificado pelo menos uma vez, Senhor, me dá essa oportunidade. E o Senhor foi com ele e matou Sansão, mais na sua morte, mais filisteus do que toda a sua vida. Ele precisou morrer de chegar a esse tipo de morte, mas ele gerou frutos. 2, Zaqueu. Zaqueu teve que matar o seu egoísmo, a sua ganância. Lucas 19:5. Todos sabem a história de Zaqueu? Coletor de impostos? Zaqueu devia ser odiado, né? Gente, fui de manhã abastecer, de tarde era outro preço, eu já fiquei revoltada. Imagina conviver com uma pessoa que bate na porta da minha casa pedindo mais imposto, e mais imposto, e mais imposto. Eu ia ficar muito mais revoltada. Mas Zaqueu, ele teve que matar o seu egoísmo, a sua ganância. Ele teve que matar essa ganância que ele tinha por dinheiro.
para que Deus pudesse trazer vida na sua casa. Mateus 19:5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu estava numa árvore, ele era pequeno, então, eu acredito também porque o povo queria dar, devia ser meio perseguido assim, sabe? Então ele sobe numa árvore para ver Jesus passando, e aquela atitude moveu o coração de Jesus. Eu acredito também que ele não queria mais viver naquela situação, onde muitas vezes até seus filhos, muitas vezes os filhos pagam pelos erros dos pais. Eu imagino que os seus filhos deveriam estar também sendo perseguidos, sua esposa, sua casa. Do que adianta ter dinheiro e não poder usufruir? Mas aquele dinheiro não era um dinheiro justo, né? Ele estava tirando a mais as pessoas. E vendo tudo, todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, ele teve que morrer para trazer salvação à sua casa. A mulher samaritana, ela também deixou morrer as suas feridas, a sua incredulidade, seus preconceitos, para viver em Cristo. João 4. Para quem não sabe a história da mulher samaritana, ela estava no poço onde não era de costume que ela estivesse. E também ela ia num horário diferente, porque ela já tinha casado algumas vezes e isso não era visto com bons olhos. E também tinha um detalhe, né? Que ela era de uma descendência diferente de Jesus, não era judia, e ela era samaritana, e os samaritanos, os judeus, eles não se davam assim. Então, tudo certo nessa história, né? Tudo para dar errado, né? Mas tem um louvor que fala assim, que todo lugar é comum, até Jesus passar por isso. Muitas vezes nós somos falhos, nos sentimos como nada. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele faz tudo. Ele nos transforma. Então, essa mulher samaritana, depois que ela teve esse encontro com Jesus, ela foi falar de Jesus para aquelas pessoas. Porque Jesus revelou aquilo que ela fazia. João 4. Jesus, ele revelou aquilo que ela fazia e falou: olha, eu tenho uma água que se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E ela fala: não, eu quero dessa água. E ela tem então um encontro com Jesus e ela sai dali falando o quê? Eu tive encontro com Jesus. Ela começa a evangelizar aquelas pessoas. Porque ele me encontrou, ele disse tudo o que eu fazia. Eu acredito que ela se sentiu tão liberta naquele momento, que o fruto dela, a semente dela, que ela enterrou, gerou fruto na vida de outras pessoas, porque outras pessoas aceitaram Jesus depois desse encontro. Nós precisamos morrer para gerar frutos. Pedro, quarta pessoa, deixou morrer sua inconstância. Nós vemos a história de Pedro e sabemos o quanto ele era inconstante, né? Uma hora estava fazendo uma coisa, outra hora já estava negando Jesus, outra hora ele era isso, outra hora... Mas ele deixou morrer essa inconstância. E quantas vezes nós somos inconstantes na presença de Deus? Quantas vezes? Talvez a inconstância você precisa deixar matar nessa noite. Talvez você vive muito bem com Deus, mas se algo não sai de repente da sua vontade, ou algo acontece, ou você escuta alguma coisa, você vive numa montanha russa que nem você mais se entende. Talvez isso você precisa deixar morrer nessa noite na sua vida. Jesus, quando ele encontra com Pedro, ele chama de Cefas, que em aramaico significa rocha ou pedra. E em forma grega é Petros, ou seja, Pedro. O significado deste título se refere ao fato de que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Você precisa deixar essa inconstância para que o Senhor te torne firme como uma rocha.
Cantamos aqui, confiando em nosso Deus, em seu imenso amor, nós não seremos abalados. Mas quantas vezes nós deixamos de confiar e vivemos nessa inconstância? O Senhor quer te deixar forte como uma rocha. Pedra, rocha. Para que você possa se mostrar inabalável. Muitas vezes, quantas vezes? Eu precisava muitas vezes ouvir aquilo que eu estava falando para alguém. Ah, porque você é mais forte? Não, porque eu sei quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu tive que deixar morrer essa inconstância que eu tinha. Uma hora eu estava bem, outra hora não estava bem. Acontecia alguma coisa, ficava mal. Depois eu vinha para a igreja, ficava bem. Saía da igreja, ficava ruim. E as pessoas, ué, mas não entendi. Aí as pessoas querem ver Deus. A gente fala assim, não, porque Deus é poderoso, porque Deus isso, porque não sei o quê. Mas eles não conseguem ver esse Deus nas nossas vidas porque nós somos inconstantes. E não é culpa de Deus, é culpa nossa. Tem um aplicativo e tem algumas com música, essas coisas assim. E agora lançaram, como se fosse, eles falam uma trend, em que as pessoas falam o motivo pelas quais elas se desviaram. Sabe, daí você vê os motivos. Ah, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. Ah, porque um dia estava mal e fulano falou aquilo. Tá, mas o que Deus diz ao seu respeito todos os dias, você não leva em consideração? Muitas vezes nós não matamos as nossas dores do passado. E trazemos isso nos relacionamentos, trazemos isso para a igreja. Talvez você precisa fazer isso, talvez você precisa de fato matar o seu passado. As dores, as mágoas, os abandonos, as rejeições, para que você possa frutificar. Nicodemos deixou morrer toda a sua sabedoria, posição social para viver em Cristo. Para quem não sabe, Nicodemos ele fazia parte do Sinédrio, o Sinédrio que julgou Jesus e levou à crucificação. Ele era uma daquelas pessoas. Mas uma vez ele ouviu Jesus falar. E a passagem está, vocês podem ler, João 3. E ele ouve Jesus falar, e Jesus estava falando a respeito de nascer de novo. E ele era muito sábio, muito conhecimento, e ele fica encucado com aquilo. Como assim deixar nascer de novo? Como posso eu voltar para o ventre da minha mãe? E ele vai até Jesus, só que ele fazia parte do Sinédrio. Como assim ele ia até Jesus, né? O que as pessoas iriam pensar dele? Então ele vai de madrugada. Algumas pessoas dizem que ele vai de madrugada para não incomodar Jesus, porque Jesus já tinha conversado e falado o dia todo. Outras pessoas dizem que ele vai à noite para que ninguém realmente de fato veja ele, e eu acredito que seja por isso. Então ele vai ter com Jesus. E ali ele tem um real encontro com Jesus. Jesus explica para ele, e ele deixa toda a sabedoria, todos os achismos, todas as certezas dele para viver aquela vida que Cristo estava oferecendo. E talvez você não saiba, mas em João 7, quando Jesus estava para ser preso, ele foi contra. Por ele não se prendia Jesus. Logo após a crucificação de Jesus, onde o corpo de Jesus é preparado para levar à sepultura, ele que doou todas as especiarias e ajudou a preparar a ungir o corpo de Jesus. Quem tem um real encontro com Jesus, deixa todas as suas certezas, o seu achismo, o seu conhecimento, todo o seu eu, para que Jesus venha governar e reinar. Você já morreu hoje? Pergunta para o irmão do seu lado, você já morreu hoje? Se ele não morreu, ele fala para ele que você precisa morrer. Fala com fé se você precisa morrer. Viver com Cristo é lucro. E eu gostaria de ler em Colossenses 3, antes da gente orar. E diz assim:
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Você já morreu? Você já ressuscitou em Cristo? Você vive em Cristo? Então busque as coisas do céu. Busque as coisas de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Pense nas coisas que são do céu. Nós estamos aqui de passagem, o nosso lugar, ele não é aqui. Nós estamos vivendo aqui por um período, então vamos gerar frutos, vamos frutificar. Sempre com o nosso pensamento com as coisas que são do céu. Não vamos nos apegar com as tristezas, com as dores, com as notícias, com as coisas pequenas. Vamos morrer para poder frutificar em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes o velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes com a palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, você pode repetir essa oração na sua casa. Queridos, o Senhor, Ele entregou a sua vida, Ele morreu. Enfrentou morte de cruz e até o final, para que eu e você possamos ter vida. Não aceite viver como um morto-vivo na fé, na presença de Deus, no seu meio, com as pessoas. Frutifique. 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 Pague o preço. Pague o preço para que você possa ver a sua família restaurada, os seus amigos restaurados, a sua vida frutificando na presença de Deus. Como eu dei aquele exemplo, se você ficar 3 dias, 5 anos, 10 anos numa garagem, você não vai virar um carro. Se você ficar o mesmo tempo dentro de uma igreja sem fazer renúncias diárias, você também não verá Cristo. Você também não frutificará. Você também não viverá o novo de Deus. Tenha uma mente renovada, jovens. Se permita se frustrar. Fale não para a sua carne, para os seus desejos. Não deixe que isso domine a sua vida.